Bem-vindo aqui à aula número 2 do nosso curso de F-Tool, da viga ao cálculo de edifícios. Nessa aula aqui, na segunda aula do segundo módulo, né, nós vamos começar a montar o pórtico, os pórticos planos, né, que vão modelar a nossa estrutura. Quando a gente utiliza um software comercial igual o TQS aqui, a gente lança a planta de forma igual está aqui, e o próprio software já monta aqui o pórtico espacial, né? E ele vai gerar para a gente um pórtico já com os esforços, com os deslocamentos que essa estrutura vai estar submetida, ok? Aqui no caso, no F-Tool ele não faz pórtico espacial, nós vamos modelar isso daqui utilizando pórticos planos, tá ok? Então, vamos abrir aqui a planta de formas. Aliás, rapidinho, vamos ver aqui, só para a gente ver os dados que a gente vai precisar para lançar a nossa estrutura, né? No caso aqui, para os pilares eu dependo do pé direito, para saber o comprimento de cada pilar, né? Aqui eu trabalhei com um pé direito de 3 metros, tá? Para todos os pavimentos. Para o baldrame aqui, do baldrame à fundação, vai ser 1,5 m, tá ok? Então, comprimento dos pilares vai ser o pé direito. 3 metros para todos os andares, exceto aqui do baldrame à fundação, que vai ser 1,5 m. Para as vigas, né? Para a viga é importante a gente levar em consideração um detalhe aqui da norma, ó. Vamos abrir aqui rapidinho. Eu tenho aqui esse desenho na norma, ele fala que qual que é o comprimento, qual que é o vão efetivo da nossa viga, né? Vai depender do L0, que é a distância aqui de face a face dos apoios, tá? E tem mais um trechinho que seria o tanto que a viga entra no pilar, né? Seria o A1 e o A2, né? Quanto que a viga entra nesse pilar e quanto que ela entra nesse. Cada um desses valores vai depender. O A1, por exemplo, vai depender do que for menor entre T1 sobre 2, T1 sendo a largura do pilar aqui, e 0,3 H sendo a altura da viga. Então, no nosso caso aqui, vamos pegar o primeiro caso, a viga tem 15 por 40. Então aqui ó, a altura é 40, 0,3 vezes 40 vai dar 12 centímetros. Já o T1 sobre 2, aqui ó, o pilar tem 30 aqui de largura, 30 dividido por 2 dá 15. Então eu tenho 12 por conta da viga e 15 por conta do pilar. O menor dos dois vai ser 12. Então a viga 401 ela entra 12 centímetros dentro do pilar P1. Tá certo? No caso de P2 eu teria os mesmos 12 da viga. E o pilar aqui seria 20 dividido por 2, 10. Então entre 10 e 12 o menor seria 10. Então a viga entraria 10 centímetros dentro de P2. Ok? Reparem aqui que se a gente for fazer conta em todas as vigas, dá um pouquinho de trabalho, né? Tem uma forma mais simples de fazer isso, que seria simplesmente considerar direto o T1 sobre 2. Considerar direto que a viga chega até o eixo dos pilares de apoio. Por que, a gente pode fazer isso? Bom, se o T1 sobre 2 já for o menor valor, você está adotando o valor certo. Se o T1 sobre 2 for maior, você vai estar trabalhando com um vão maior do que o real. Então você vai ter, no fim das contas, esforços maiores. Então você considerar sempre a viga chegando até o eixo dos pilares, sempre considerar esse T1 sobre 2, em alguns momentos você vai estar usando certo, em outros você vai estar errado, mas vai estar errando a favor da segurança. Então, por simplicidade, para adiantar o trabalho, eu coloquei as cotas aqui já considerando do eixo do pilar até o eixo do próximo pilar. Tá ok? É só um comentário. Na direção X, a gente só precisa fazer um pórtico, tá? Por quê? Porque esse pórtico é igual a esse pórtico, que é igual a esse, que são todos os pórticos na direção X são iguais. Todas a viga tem 15 por 40, com o mesmo comprimento. Os pilares têm as mesmas seções e estão voltados na mesma direção. 15 por 30 aqui com a maior dimensão na horizontal, aqui também. Então aqui também, ó, tá vendo? Sempre os pilares externos com essa mesma característica e o pilar interno de 20 por 30 com a maior dimensão na vertical. Se a gente for olhar, ó, todos os pórticos têm a mesma cara. Já em Y a gente tem um pórtico que representaria os pórticos externos, né, que são iguais, e um segundo pórtico representaria o pórtico central aqui, que tem a diferença na posição do pilar, né? O pilar tem uma seção maior e está voltado na direção oposta. Então a gente precisaria fazer aqui 3 pórticos, um na direção X e 2 na direção Y, tá certo? Então vamos começar aqui vendo, né? Vou lançar aqui, começar a lançar o nosso pilar, né? Então vou ver aqui, vou marcar o grid,
vou marcar o snap e vou lançar aqui, ó, 3 metros, ó. 1, 2, 3, certo? Vou lançar aqui o meu pilar. Agora eu quero lançar a viga. A viga tem 2,95. Acho que até agora no curso a gente não lançou vigas com medidas quebradas assim. O jeito mais simples, na minha opinião, é utilizar as coordenadas, tá? Como que seria isso? A gente clica nesse tecladinho aqui, tá ok? E nós vamos clicar em inserir membro. Mas antes eu preciso saber a coordenada inicial, né? Eu quero a viga começando aqui e tendo 2,95 m para cá. Esse ponto aqui, para eu saber a coordenada, eu tenho que olhar aqui embaixo. Nesse x e y aqui, ó. Parei meu mouse aqui, ó, x é menos 2 e y é 5. Então, ó, quando eu clicar aqui em inserir membro, ele vai abrir essa janelinha para mim. Vou vir aqui em incremental, tá? E vou colocar o primeiro nó, o nó inicial. Coordenada dele, menos 2 em x e 5 em y. Agora aqui o incremento, ó. Em x o incremento vai ser o comprimento da viga que eu quero lançar aqui. Vai ser 2,95. Como a viga é na horizontal, não tem nenhuma variação na vertical, o dy vai ser 0. Vou dar OK aqui. E ele vem, ó, lançou a minha viga com 2,95 m. Reparem aqui que o nó, as coordenadas do primeiro nó já mudaram, já não está mais aqui e está nesse ponto de cá. Então o próximo membro que eu lançar vai começar aqui, tá certo? Eu posso fazer o que? Só trocar aqui o incremento para 2,9, que é o comprimento do próximo vão. Vou dar OK. E ele criou aqui um trecho com 2,90 m. Vou sair aqui e agora só preciso copiar os pilares para cá e para cá, tá certo? Então, eu vou selecionar esse pilar e vou mover ele para cá e para cá. Para eu conseguir pegar um pontinho que está fora, ó, o snap está ligado, né? Com o snap ligado, eu só vou conseguir selecionar os pontos do grid, né? Então, como as vigas, os nós delas estão fora do grid, eu não vou conseguir selecioná-las, tá? Para isso tem que desligar o snap então. Então vou desligar o snap, vir aqui em transform, deixar o original. Eu vou clicar aqui, ó, no pilar que eu quero e vou clicar no ponto onde eu quero que ele vá. Tá? Agora faço a mesma coisa, vou trazer esse pilar daqui para esse nó final aqui do lado de cá. Tá ok? Então aqui está criado o nosso primeiro andar, o nosso primeiro pórtico, tá certo? Falta fazer o que aqui? Falta a gente definir a seção e definir o material, certo? Então vamos criar aqui, ó, seção. Meus pilares externos tem 15 por 30. Então vou criar a seção aqui de 15 por 30. A seção vai ser retangular. Vou dar OK aqui. E aqui, qual que é a altura, né? No caso, o pilar, a altura dele vai ser sempre essa dimensão aqui, ó. Tá? E a largura vai ser essa de cá. Ok? Quando a gente estiver lançando o pórtico na vertical, vai ser o contrário, né? A altura vai ser essa medida aqui e a largura vai ser essa de cá, tá ok? Bom, basicamente uma regra geral, né? A altura da seção ela vai se desenvolver na mesma direção da viga, tá? Então a viga não é horizontal, a altura da seção aqui vai ser horizontal, tá? Já que a viga não está se desenvolvendo na vertical do desenho, então a altura da seção vai ser essa parte vertical aqui. E a largura vai ser, consequentemente, a dimensão oposta, ok? Então nossa altura aqui 30 e a largura 15. A altura 30 centímetros, né? No F-Tool está em milímetros, então tem que botar 300 por 150. Pronto. Então vou selecionar os pilares externos. Segurei no Shift para poder selecionar mais de um ao mesmo tempo. E vou transferir esses dados para os pilares selecionados. Agora eu vou criar a minha seção de 20 por 30. Já agora, ó, o nosso critério, na direção da viga vai ter a altura, então a altura é 20 e a largura 30. A altura 20 e a largura 30. Seleciono o pilar, transfiro o dado para ele. Venho aqui e na viga, ó, viga vai ser uma seção de 15 por 40. Para a viga não tem dúvida, né?
a altura vai ser a altura da viga, que é 40. E a largura aqui, 15. Selecionei as vigas já, vou transferir esses dados para elas. Agora eu vim aqui em material, né? Material, vou criar aqui C25, pilar. O material vai ser de que tipo? Vai ser de concreto. Vou dar OK. E já traz uns dados sugeridos para mim, tá? Esses dois dados aqui de baixo não interferem muito para mim. O importante para mim vai ser o modo de elasticidade. Como a gente viu anteriormente, ó, o modo de elasticidade que vai utilizar é o secante, seria esse 24.150. Só que tem um detalhe, né? Quando a gente vai fazer o cálculo do edifício, né, os cálculos do estado limite último, a gente considera a não linearidade física, né? E para a gente fazer essa consideração, a gente diminui a rigidez dos elementos. A gente diminui a rigidez dos pilares, a gente considera só 80% e a gente considera 40% da rigidez das vigas. Então, para poder simular isso no FTool, eu não posso pegar um modo de elasticidade 100% dele, né? Eu tenho que considerar uma fração. Para o pilar, eu vou considerar 80% desse valor. E para a viga, eu vou considerar aqui 40%, tá certo? Então, ó, 19.320. Isso aqui vai ser o modo de elasticidade que eu vou considerar aqui para os pilares, tá ok? Para os 3 pilares, independente da seção. A gente está falando aqui de material, né? Pronto. Agora eu crio aqui o C25, né? Que é concreto de 25 MPa. Viga. Novamente é concreto. Vou dar OK. Só que eu vou mudar o modo de elasticidade para 9.660. Seleciono aqui a viga e transfiro os dados para ela. Tá ok? Então basicamente está lançado aqui, lançado de forma completa aqui, o primeiro andar do nosso primeiro pórtico, certo? A gente já pode aqui replicar esse andar para os demais pavimentos. Então eu vou vir aqui em selecionar todo mundo, vou ligar o snap de novo, pegar o ponto certinho, vou vir aqui em transform, vou fazer o primeiro. Fiz o primeiro, é só eu vir aqui no forward. Eu já tenho ó, o baldrame aqui, tipo 1, tipo 2. Tenho a cobertura agora, ok? Eu tenho aqui embaixo aqui um baldrame ainda, né, gente? Então, o baldrame eu vou ter que mover aqui. Posso copiar a viga do andar de cima. E aqui embaixo eu preciso fazer um pedaço de pilar de 1,5 m até a sapata, né? Como que eu faço isso? Eu posso mudar a grade aqui, o grid, para a cada 0,5 em Y, né? E eu venho aqui e seleciono a nossa barrinha, ó. 1, 2, 3 pontinhos de 50 para dar 1,5 m. Daqui eu posso copiar, né? Tem que tirar o snap, pegar o ponto, né? Igual a gente lançou os pilares, copiou os pilares em cima, eu vou copiar os pilares embaixo aqui. E agora é só a gente definir, definir os materiais. Viga, não, pilar, né? Definir para os 3 o mesmo material. E na seção definir nos de fora 15 por 30. E no de dentro 20 por 30. Pronto, está lançadinho aqui a nossa estrutura. Falta aqui os apoios, né? O apoio, na verdade, pô, esse nosso prédio está apoiado em sapata, né? O apoio, é um apoio rotulado ou engastado. Bom, o certo mesmo seria a gente fazer o cálculo da interação, dependendo das dimensões da sapata e tal, fazer o cálculo correto, né? Que não vai ser nenhuma rótula, nem um engaste. É o que a gente chama de engaste elástico, que é uma situação intermediária. Então, para a gente simular esse engaste elástico, a gente teria que pegar as características do solo, pegar a dimensão da sapata e calcular um coeficiente de mola. Isso é um pouco trabalhoso e foge ao escopo aqui do curso, que é somente mostrar a modelagem do edifício. Num vídeo futuro, talvez eu mostre como fazer isso, né? Mas por enquanto, vamos fazer um caso mais simplificado.
eu vou considerar aqui que a fundação está engastada, tá? Realmente qual eu coloco de mola seria uma matéria nova dentro de uma matéria nova e vai ficar embolado, né? Vamos, por simplicidade, considerar engastado aqui, tá ok? Eu vou salvar aqui esse modelo e vou deixar aí na área de download para seguir de gabarito. E aí para a próxima aula eu vou querer que você pegue aqui, eu vou deixar também a planta de forma salva, né? Eu vou querer que você monte os pórticos na outra direção, tá ok? Já deixei aqui as medidas. Aqui, só para comentário, né? Vai ter uma diferença do pórtico de fora para o pórtico de dentro. Ó. Eu pegando aqui de eixo a eixo, aqui esse pilar é maior, então o eixo dele está mais para fora, está mais na frente aqui. Ó. Então a medida aqui, ó, 3,92,5, enquanto que a medida era 4, tá? Esses aqui a medida já vai ser igual, que o eixo do pilar está na mesma posição. Ó, deu os mesmos 4 metros aqui. Mas no primeiro e no último aqui vai dar diferença no comprimento do vão. Tá? No primeiro e no último vão, o comprimento vai ser diferente no pórtico central do que no pórtico de fora, né? Por simplicidade também e também a favor da segurança nesse caso aqui, opa, não quis sair aqui. Opa. Por simplicidade a favor da segurança também, eu manteria a medida maior de 4 metros aqui e montaria um pórtico só, tá? Não montaria um pórtico aqui e outro aqui. Já montaria um pórtico só e só mudaria depois as características da seção do pilar, ok? Eu montaria então os 4 metros de comprimento independente. Não mexeria nas medidas, mexeria apenas na seção dos elementos para diferenciar o pórtico, esse pórtico aqui, o vertical 1, do pórtico vertical 2. Então vou ficando aqui para essa aula, já está até meio alongado demais. Vou ficando por aqui, até a próxima, tchau.